Se alguém te oferecesse R$ 1.000 hoje ou R$ 1.000 daqui a um ano, o que você escolheria? A resposta óbvia é hoje. Mas por quê? Afinal, é o mesmo valor. A resposta para essa pergunta aparentemente simples é o fundamento de toda a teoria de finanças moderna. E é o que vamos explorar hoje. A gente sabe que tem esse imediatismo, né, de que R$ 1.000 hoje é melhor para a gente do que R$ 1.000 em um outro momento. Mas empiricamente, intrinsecamente, a gente já sabe disso. Tá? Mas a gente precisa buscar o porquê. É esse conceito que a gente quer trazer aqui hoje para vocês terem um entendimento mais amplo do porquê é dada essa resposta e não simplesmente porque eu ou preciso desse valor agora, ou ter o valor em mãos, né, agora é melhor. Aquele famoso ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, o que a gente quer trazer aqui agora para vocês é justamente de forma prática, dar esse o porquê de responder tão rapidamente essa pergunta, né, em hoje. Quero hoje esse valor. Existem três razões pelas quais um real hoje ele pode valer mais do que um real no futuro. A primeira razão que a gente tem é o valor ao longo do tempo ele tende a se deteriorar por conta da inflação, a famosa, né, e óbvia primeira razão aqui para a gente colocar na mesa. Então, a inflação ela tende a comer o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, como isso vai se reduzindo ao longo do tempo, a gente tende a tomar uma decisão baseada nessa razão como principal, né? Ou seja, R$ 100 hoje eles podem equivaler, né, a R$ 110 ano que vem, por exemplo. Então, logo o que eu compro hoje com R$ 100, eu só vou conseguir comprar no que vem se eu tiver R$ 110. Então, esses R$ 10 que a gente tem de desvalorização acaba impactando já diretamente essa nossa tomada de decisão. Por isso que a primeira razão ela é a inflação, tá? De forma mais palpável e acho que é a mais comum também quando a gente começa a conversar, começa a falar sobre esses pontos de valor presente ou de quanto o meu dinheiro ele vale agora, ou quanto que o meu dinheiro lá na frente ele vale hoje. Quando a gente começa a entrar nesses conceitos, a inflação é a primeira que a gente vai abordar. A segunda razão, ela é a preferência por consumo, né? Então é o imediatismo, tá? As pessoas, em geral, elas preferem consumir agora e se você abre mão do presente, exige uma compensação, né? Um juro. Então, o ideal é que se a gente não tem acesso a esse recurso agora, e eu tenha que ter acesso a esse recurso por algum motivo somente daqui a um ano, por exemplo, é normal que eu tenha um prêmio em cima disso, né? Se eu quero esse recurso agora, mas não posso, e se eu vou ter esse recurso lá na frente, que esse recurso pelo menos tenha um prêmio. Então, o imediatismo é uma segunda razão para que a gente queira, né, ter acesso de forma mais líquida, de forma mais rápida ao recurso. E a terceira razão é o risco. O futuro é incerto, o pagamento que você espera receber daqui a um ano pode não acontecer e o risco de não receber aumenta com o tempo. Isso tem um custo, né? E ele acaba se relacionando com a segunda razão em relação ao juro. Se o meu risco aumenta, o juro tende a ser maior. Por quê? Porque eu estou abrindo mão do meu capital, estou abrindo mão do meu recurso agora para emprestar para alguém, enfim, de retorno em relação a isso. Eu preciso ter um prêmio, uma premiação por estar emprestando esse recurso que hoje vale tanto e amanhã vai valer menos, né? Então, assim, para que pelo menos eu mantenha o equilíbrio, mantenha a posição, se R$ 100 hoje, né, equivale a R$ 110 no ano que vem, se eu emprestar os R$ 100 hoje, eu quero que pelo menos essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado me pague R$ 110 até o ano que vem. E daí eu consigo continuar a minha posição. Mas se essa pessoa ela não é uma boa pagadora de dívidas, ela já pegou dinheiro emprestado com outras pessoas, eu sei que o nível de risco de emprestar para ela é um pouco maior. Então, ao invés de eu querer os R$ 110, eu atribuo um nível de risco maior, portanto, eu quero que ela me pague R$ 120 para compensar esse recurso que eu estou emprestando para ela agora. E essas três razões, essas três forças juntas, ela formam um conceito de valor do dinheiro no tempo. É a ferramenta que a gente usa para lidar com isso e ao desconto a valor presente, né? Como eu falei antes, quanto que vale o meu recurso de 2028 hoje? Em uma projeção, quando a gente vai falar daí de ferramentas dentro do mundo empresarial, o business plan, a gente faz uma projeção, a gente estipula ali quais são os anos que a gente vai projetar, né?
E a gente coloca, cara, a gente vai mudar o nosso planejamento estratégico? Sim. Vamos criar um de 3 anos? Beleza, a gente tem 3 anos para estimar quanto a gente vai crescer de receita, quanto a gente vai manter na nossa estrutura de custo e despesa. O business plan, ele, claro, tem muito mais conceitos estratégicos, macro objetivos, mas em tese a gente acaba descendo, né, para o planejamento orçamentário depois para conseguir encaixar esse planejamento estratégico dentro de um orçamento para que seja controlado. Então, dentro desse orçamento, a gente vai começar. É super importante que a gente traga essa relação de inflação, principalmente, porque os valores que a gente vai pagar daqui a 2, 3, 4 anos lá, eles tendem a ser diferentes dos valores que a gente paga hoje. Então, tudo isso precisa ser considerado dentro do planejamento orçamentário. Os valores dificilmente eles se mantêm o mesmo, independente se a gente vai tomar alguma estratégia de crescimento de receita ou não. Se a empresa, em tese, ela estabilizar, se a empresa não crescer, nem faturamento, nem custo, nada, tá? Ela manter as mesmas pessoas com os mesmos salários, com o mesmo faturamento, a gente tem, ao longo desse tempo, né, a inflação no país, a inflação acumulada, que ela vai começar a reduzir o poder de compra desse dinheiro, portanto, a gente vai ter que começar a pagar mais os mesmos custos, né, os mesmos gastos, sem ter que contratar mais pessoas, sem ter que aumentar a nossa receita, sem ter que aumentar softwares que a gente precisa comprar, estoques que a gente precisa comprar, assim, sem aumentar nada. Se a gente manter estável, a gente já vai estar perdendo valor, né? Porque o nosso dinheiro ele vai estar perdendo valor e a gente vai precisar, tecnicamente, pagar mais, tá? Um valor maior. Então, esses conceitos eles são muito importantes para a gente colocar dentro de qualquer modelagem que ela vai ser feita. E a gente precisa levar isso muito a sério e com muita atenção, porque isso vai influenciar um valor maior, um valor menor de um ativo que a gente vai estar precificando. A lógica por trás disso, ela é simples, tá? Se eu sei que eu vou receber R$ 1.000 daqui a um ano, minha taxa de juros da economia é de 10% ao ano, quanto que vale esse recebimento hoje? E a fórmula a gente tem uma fórmula matemática para calcular isso, né? Qual é o VP? Qual é o valor presente? A gente vai considerar o fluxo, né, dividido por 1 mais a taxa elevado a um número do período. Então, essa fórmula matemática, ela é uma representação do impacto no dinheiro, né, do tempo. Por isso que é elevado ao número de períodos, né? O N nessa equação matemática é o período. Se a gente tem um período para analisar, a gente vai colocar 1, né, elevado a 1. Se a gente tem 2 períodos para analisar, a gente vai colocar ali elevado a 2. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem ali como elemento dessa forma matemática, sendo VP, nosso valor presente, fluxo, o valor que você vai receber no futuro, e a taxa, ela é a taxa de desconto, né? O custo de esperar. E N acaba se tornando ali o nosso número de períodos. Se a gente estiver considerando 2 períodos, né, o número expoente da base, ele vai ser o número 2. Se for 3 períodos, o expoente será 3. No nosso exemplo, vamos lá, a gente vai calcular o nosso valor presente. Logo, o fluxo que a gente tem é de R$ 1.000. A gente vai colocar a divisão por 1,10, que é a nossa taxa de juros, e elevado ao número 1, né? O nosso expoente será o 1, porque a gente está analisando um período apenas. Então, o valor presente desses R$ 1.000 equivalem a R$ 909,09. Isso significa que R$ 1.000 daqui a um ano vale o mesmo que R$ 909,09 hoje. Se a taxa de desconto for 10%, né? Se a taxa de juros ela for 10%. E se for daqui a 5 anos? Então a gente vai alterar o expoente, né, por 5. Antes ele era 1, agora ele é 5. Então a gente, na fórmula matemática, né, vou deixar aqui na tela para vocês, o valor presente é igual a R$ 1.000 dividido por 1,10, que é a nossa taxa de juros, elevado a 5, que a gente quer entender qual é a relação, né, desse preço daqui a 5 anos. E o resultado disso é de R$ 620,92. Então a gente percebe que o tempo ele corrói o valor, porque R$ 1.000, né, lá na frente equivalem hoje, né, 5 anos lá na frente, R$ 1.000, e eles equivalem a R$ 620 hoje. Então, com R$ 1.000 daqui a 5 anos, a gente só vai conseguir comprar o que a gente compra hoje com R$ 620. Quanto mais longe
né, no futuro a gente for, menos esse valor ele vai ter representatividade hoje. Porque ele está diretamente relacionado, né, matematicamente falando, por essa equação, ao expoente, ao, ao n, né, ao elemento n. Ou seja, se eu tenho mais períodos para analisar, eu tenho mais descontos a serem feitos. Se eu tenho uma projeção de R$ 1.000 lá em 5 anos, por exemplo, eu tenho que descontar ele do ano quinto ao ano quarto, ao ano terceiro, ao ano segundo e ao primeiro ano, né? Agora, se eu tenho somente um desconto, eu só tenho o primeiro ano a ser descontado. Então, essa é a referência que a gente tem ali ao expoente, né? Ao N, ao período. Quanto mais períodos a gente tem, mais desvalorizado fica esse recurso, tá? Esse dinheiro que a gente está calculando. E agora a gente vai deixar um pouco mais prático as coisas, tá? Vem a conexão com a ação. Quando você compra uma ação, o que você está comprando no fundo? Você está comprando o direito de receber benefícios futuros, seja dividendos, recompras, ou simplesmente o valor da empresa quando você resolver vender, né? Ali com a valorização ou desvalorização da cotação, por exemplo. E esses benefícios futuros, ele tem um valor hoje. E é esse valor, né, que é calculado trazendo cada um deles a valor presente, usando uma taxa de desconto que reflita o risco do ativo. Ou seja, a gente precisa considerar um nível de risco de investimento nesse ativo. Isso é normal, é comum, tá, gente? Então, quando a gente conseguir chegar nessa taxa de desconto, né? Quando a gente conseguir chegar nesse nível de risco que a gente vai atribuir a esse ativo, empresas com um bom caixa, empresas com boas margens, empresa com bons fechamentos ali de balanço, de DRE, de DFC. A gente tem empresas muito bem, né, com uma saúde financeira muito boa. Essas empresas geralmente têm um nível de risco menor a serem atribuídos a ela. Caso, né, a gente tenha ali, na verdade, existe uma análise fundamentalista gigante por trás. A gente precisa entender contato com fornecedores, se tem receita, se tem caixa, se tem margem operacional, se a empresa ela não tem nenhum passivo, se a empresa ela é capaz de... São diversas análises que precisam ser feitas para a gente entender um ativo como um ativo com baixo nível de risco. Mas, em tese, a gente tendo todos esses indicadores ali, a gente pode ir também no caso de mercado de capital aberto, a gente pode ir nos RI, né? Ou seja, nas, nas páginas de relação com o investidor, e a gente pode ver lá os indicadores, né? Existem também várias plataformas, casas de research que trazem esses indicadores para a gente analisar. Se esses indicadores eles estão positivos e relacionados a essa empresa, a essa ação específica, a gente tende a ter um menor risco para a gente atribuir a ela. E a fórmula do valor de uma ação, portanto, a gente trazendo também uma referência de fórmula matemática para a gente precificar uma ação, e daí aqui vai ser se aproximar muito de um modelo chamado método de Gordon. Tá? Esse modelo ele é praticado justamente para a gente conseguir trazer o preço justo dessas ações que a gente vai calcular, seus dividendos num valor futuro. Tá? A gente vai trazer isso a valor presente. Num valuation de uma empresa de capital fechado, ou no valuation quando a gente vai fazer de uma empresa em si, né? Não necessariamente indo para essa fórmula matemática que é utilizada em empresas com mercado de capital aberto, a gente vai entender esse modelo de Gordon como a perpetuidade. Então, tem alguns vídeos já aqui no canal da gente explicando como funciona um valuation por fluxo de caixa descontado, né? Tem as projeções e tem o desconto dessas projeções ali ao longo do tempo, e a gente vai utilizar depois dessas projeções, tem 5 anos de projeções, por exemplo, a gente não entende que a empresa fecha nesse quinto ano, a gente entende que ela vai continuar perpetuando. Aí entra a perpetuidade, que casa justamente com esse modelo de Gordon. Então, empresas mais maduras, abertas com capital aberto em bolsa, quando a gente já tem ali um histórico de dividendos dessas ações, a gente consegue aplicar esse modelo de Gordon para ter uma fórmula matemática ali mais simples, mais rápida, para chegar no valuation dessa ação, na precificação dessa ação. A fórmula do valor de uma ação, portanto, ela é o preço justo, tá, do somatório dos fluxos de caixa do acionista no período, T dividido por 1 mais KE elevado ao T, onde a gente tem o T como período, a gente tem o fluxo de caixa do acionista ali no período como os fluxos de caixa, de fato, tá? A gente consegue essas informações geralmente das empresas com mercado de capital aberto, tá? E aí a gente está olhando para isso nesse momento, como a gente precificar uma ação especificamente, a gente vai olhar para as informações que a gente tem
abertas, né, divulgadas. O CAE, a gente tem como referência o custo do capital próprio, tá? A taxa que o acionista exige para investir nessa empresa, dado o risco envolvido. Então, a gente pode tanto chegar nesse valor através de outras ferramentas, né, outras fórmulas matemáticas, como o CAPM, por exemplo, ou a gente pode se aproximar do que a gente quer ter de resultado. Ou seja, empresas com menor risco, geralmente elas tendem a ter um menor retorno, mas a gente pode se basear daí como a Selic, por exemplo, ou, né, os investimentos com menores risco que a gente tem acesso. Pode ser Tesouro Direto, pode ser Selic, pode ser CDI, para a gente ter uma referência de quanto a gente quer que essas empresas elas remunerem, quanto que a gente quer que essas ações remunerem o nosso valor, né, o nosso recurso, nosso capital próprio. Isso a gente tem como base, gente, essa fórmula, essa equação matemática, como o Discounted Cash Flow, tá? Que é o famoso DCF, né, o fluxo de caixa descontado. É um modelo mais rigoroso e é um modelo mais completo, tá? Para se fazer um valuation que existe no mercado hoje. A taxa de desconto ela acaba sendo o coração do modelo. Ela precisa ser correta porque pequenas variações na taxa têm impacto enorme no valor calculado. Pensa comigo. Se a gente tem valores maiores, né, para serem considerados no longo prazo, e a gente tem uma taxa de risco ali, uma taxa de retorno pequena para descontar esses valores grandes, o que a gente tem é um valor maior, na somatória a gente tem um valuation maior, né, um valor final maior. Se a gente tem uma taxa de risco ali maior, a gente tem mais descontos nesses valores projetados para o futuro. Então, no valor presente, esses valores são menores, portanto, um valuation menor também. Então, a taxa de risco ela é super importante. Ela serve até como um termômetro quando a gente vai olhar o valuation de uma operação. Se a taxa de risco tende a aumentar, se essa empresa ela não tem governança, compliance, não tem seus dados financeiros corretos, se essa empresa ela não tem um certo nível de organização, tem dependência de dono, se ela tem dependência de contratos com clientes pontuais. Então, sim, tem muitas coisas que agregam risco. E se esse risco ele for muito bem evidenciado e for muito grande, a gente tende a aumentar o desconto desses recursos no futuro. E aí o que a gente tem é trazendo eles para valor presente a um desconto maior, um valor menor. E isso faz parte, tá? No final das contas, o que a gente precisa entender aquela máxima do mercado, tá? De quanto maior o risco, maior o retorno. Essa taxa de risco que é calculada, ela é basicamente, ela se assemelha ao quanto tu precisa que o teu capital seja remunerado, né? Por isso que a gente viu aquela relação do CAE ali em cima. Ou seja, quanto que vale a pena, né? Qual é o meu custo de oportunidade? Quanto que vale a pena eu colocar dinheiro nessa empresa para eu ter acesso a algum benefício, ter acesso a essa empresa? Ela vai valer aquele mesmo tanto de risco que exige, né? Se o risco for muito grande, pô, eu preciso que a minha remuneração seja maior. Então, no curto prazo, que a gente tem, né, no valor presente, é puxar um valor muito grande lá na frente para um valor muito pequeno, né, aqui no momento atual. Então, isso é normal, é o que a gente realmente vê no mercado. Enfim, matematicamente falando também. Trazendo mais alguns exemplos aí com números agora, tá? Se a gente tem uma taxa de desconto ali de 10%, né, um fluxo de R$ 1.000 daqui a 10 anos, esses R$ 1.000 eles valem R$ 385 hoje. Agora, se a taxa ela for de 12%, esse mesmo fluxo vale apenas 322. Então a gente já vê um impacto, a gente já vê um nível de diferença subindo só 2 pontos percentuais. Isso vem, né, uma diferença de 16% do valor. Então a gente precisa, né, escolher a taxa certa para que a gente tome a decisão mais correta, porque senão a gente pode analisar uma empresa com uma taxa de desconto incorreta, pode ser uma baita oportunidade, mascarada na verdade, né? E ela é uma armadilha, como a gente iniciou ali essa série de vídeos explicando um pouco desses conceitos de preço e valor. Nas próximas aulas, gente, a gente vai aprender exatamente como calcular essa taxa, tá? Usando CAPM, que foi um dos índices ali que eu mencionei, uma das formas matemáticas que eu mencionei lá em cima, porque ela é importante para a gente chegar no CAE, tá? Nosso custo de capital próprio. A gente vai falar um pouco sobre o beta também, que é um indicador muito interessante. Ele vai trazer para a gente algumas nuances sobre a variação da economia com um setor específico, né? Que a gente vai estar olhando, que a gente vai estar avaliando dessa empresa, dessa ação. Então bora lá. O que a gente viu nesse vídeo de hoje, né? Hoje a gente aprendeu o dinheiro tem valor no tempo por causa da inflação, da preferência por consumo e do risco. São as três razões para mexer, para impactar o valor do dinheiro, né? O preço
em si da moeda. O valor presente ele desconta os fluxos futuros para o momento de hoje, né? É um conceito, é uma fórmula matemática. E o valor de uma ação é essencialmente o valor presente de todos esses benefícios futuros, né? Esses fluxos de caixa futuro que o acionista espera receber. E no próximo vídeo a gente vai mergulhar um pouco mais no conceito de risco, como eu trouxe aqui antes, e a gente vai entender como que o mercado mede e precifica o risco de um ativo.